Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Elias de Tais e pela graça de Deus estamos em mais um estudo do projeto de evangelismo a qual Deus colocou em meu coração com o intuito de levar a palavra de Deus com alguns temas sugestivos, com alguns temas importantes para que você venha entender o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Estamos já na lição de número 7, que tem como tema: é possível tornar-me filho de Deus? Queremos ler o versículo base e você que possui uma Bíblia em mãos, acompanhe comigo em João capítulo 1 e versículo 12, para começarmos o estudo da preciosa palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Algumas vezes dizemos que uma pessoa é filho de Deus. O que significa isso? Como podemos nos tornar filho de Deus? Observe que nesse estudo você passará a entender o porquê de Deus nos tornar seus filhos. Queremos começar com o primeiro ponto desse estudo, que diz assim: todos são filhos de Deus? Será que todas as pessoas são filhos de Deus? Observamos que talvez o título desse estudo tenha causado uma indagação em você, porque talvez você venha imaginar que todas as pessoas são filhos de Deus. Mas observamos, de acordo com a palavra de Deus, que não é bem assim. Quando olhamos para a palavra de Deus, podemos entender alguns pontos importantes voltada a esse assunto. E queremos dizer para você que o ensinamento a qual estamos trazendo a você irá trazer verdadeiros esclarecimentos sobre esse assunto. Observamos que, para entender este ponto, é preciso lembrar do trabalho de criação de Deus. Começando lá no livro de Gênesis, a Bíblia informa que no princípio criou Deus os céus e a terra, e também do pó da terra o Senhor formou o ser humano. E desta maneira, como obra da criação divina, todos os homens nascem criatura de Deus. Embora seja algo maravilhoso o fato de sermos criaturas, seres viventes, aprendemos pela palavra de Deus, aprendemos pela mesma palavra que é de Deus, que o Senhor planejou que todos os homens fossem mais do que as suas criaturas. Ele não quer ser apenas o nosso Criador. Deus não quer ser apenas o nosso Criador. Deus deseja ser o nosso Pai Celestial. O apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 3, versículo 2, ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Ele nos dá a entender com estas palavras que antes de aceitarem Jesus, todos os homens são apenas criatura de Deus. Também o apóstolo Paulo, ele foi incisivo. Em Romanos capítulo 9, versículo 8, ele diz: não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Então queremos já colocar alguns pontos. O primeiro é:
Somente quem aceita Jesus é filho de Deus. Observe isso. Somente aquele que aceita Jesus é filho de Deus. Cremos que você já entendeu que todos nascemos criaturas de Deus, porque fazemos parte da maravilhosa criação divina, conforme narrada no livro de Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Você sabe agora também que nem todos os homens são filhos de Deus. A outra parte desta verdade é que só os homens que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador são filhos de Deus. E quando olhamos para a palavra de Deus, o apóstolo João, quem escreveu lá no seu evangelho que somente é filho de Deus aqueles que crê em Jesus, aqueles que recebem Jesus como o mais autossuficiente Salvador. Estas foram as palavras de João, lá no capítulo 1, versículo 12, quando ele diz: porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. João, além de revelar a verdade de que é preciso receber e crer em Jesus para ser feito filho de Deus, também nos revelou que é o próprio Senhor Jesus quem torna o homem criatura em homem filho de Deus. Só Jesus tem este poder para realizar esta obra espiritualmente na vida de todos os homens. Segundo, quem é filho de Deus é uma nova criatura. Todos aqueles que aceitarem Jesus como Salvador se torna filho de Deus e se torna uma nova criatura. Quem é filho de Deus é uma nova criatura. Observe que quando o mestre Nicodemos, lá em João capítulo 3, quando Nicodemos se encontrou com Jesus, o Senhor surpreendeu-lhe falando a respeito de um novo nascimento como condição para fazer parte do reino de Deus. Este novo nascimento torna o crente uma nova criatura. O apóstolo Paulo ele escreveu sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Trata-se aqui de um novo nascimento espiritual. Evidentemente, pois ninguém torna a entrar no ventre de sua mãe e nasce novamente. Como novas criaturas, somos mudados em pessoas novas e diferentes neste mundo. Pertencemos totalmente a Deus e constituímos o seu povo, no qual impera o Espírito Santo. Observamos que o crente é uma nova criatura, renovada segundo a imagem de Deus, que compartilha da sua glória e experimenta a renovação do conhecimento e do entendimento e vive em santidade. O segundo tópico diz: os salvos por Jesus recebem a adoção de filhos. Podemos notar que o apóstolo Paulo escreveu que, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele novamente falou sobre a adoção de filhos, quando escreveu aos crentes de Roma,
Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15, há duas coisas fundamentais que devemos lembrar com a palavra adoção. Primeira, o filho adotado não é um filho legítimo. Segunda, um filho adotado recebe todos os privilégios de um filho legítimo. Observe, no entanto, um detalhe dessa adoção espiritual. Paulo explica que recebemos o espírito de adoção de filhos. O que isso significa? Pelo versículo 23 do mesmo capítulo 8 de Romanos, Paulo diz assim: também gememos em nós mesmos, esperando a doação, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós entendemos que esta adoção não é adoção propriamente dita, mas ela vai se completar quando o crente estiver transformado, o seu corpo, e for morar no céu. Significa dizer, então, que o crente já experimentou aqui os privilégios de ser membro da grande família de Deus e um dia ganhará definitivamente os privilégios da plena filiação celestial. Por meio da adoção espiritual, o homem, além de se tornar filho de Deus, como filho, ele se torna herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, como diz Paulo em Romanos capítulo 8 e versículo 17. Outro ponto importante: os salvos são chamados filhos de Deus por causa do grande amor divino. Você já entendeu que ser filho de Deus é mais do que ser criatura de Deus? Agora, saiba que este ato gracioso de Deus em tornar o homem seu filho é fruto do seu grande amor. O apóstolo João nos chama a atenção quando ele fala sobre isso, lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 1, ele diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. O mesmo apóstolo escrevera sobre o amor divino para salvar a humanidade. Portanto, o amor é a razão do Senhor Deus tornar os homens seus filhos, e ser filho de Deus é o privilégio mais sublime de todos os salvos por Jesus. O alvo final de Deus ao tornar os homens seus filhos é salvá-los para sempre e conformá-los à imagem do seu Filho Jesus. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, Paulo diz: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Outro ponto importante: a prova de que o crente é filho de Deus. Observamos agora que você pode estar fazendo a seguinte pergunta: como posso saber que sou filho de Deus? Talvez você possa estar com essa indagação, com essa pergunta: como eu posso saber que sou realmente filho de Deus? Então entenda que o Espírito Santo, quem cria no Filho de Deus a convicção da filiação e de amor filial, que o leva a conhecer a Deus como Pai. Também observe o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Ele diz: porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Dos sinais determinantes da obra do Espírito dentro do crente são seu apelo espontâneo a Deus como Pai e a sua obediência espontânea a Jesus
como Senhor. Deus quer que o crente se torne cada vez mais consciente, mediante o Espírito Santo, de que é seu filho. O Espírito suscita a exclamação Abba, Pai, em seu coração e produz o desejo de ele ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Torna-se um verdadeiro filho de Deus. Que você venha tornar-se um verdadeiro filho de Deus. Jesus, certa vez, ele ordenou aos seus discípulos, observe, em Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 16, Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Se todos os homens são filhos de Deus, não há razão para Jesus ter dito essas palavras. Se todos os homens são filhos de Deus, então não há necessidade de os homens serem salvos, nem de adverti-los da condenação, nem de fazê-los convertidos. Entretanto, sabemos que é ao contrário. Se ainda não creu no evangelho pregado aos homens, você não é filho de Deus. A Bíblia diz que é vontade de Deus, é o desejo de Deus que todos os homens venham ser salvos. É vontade de Deus que todos os homens façam parte de sua família. Para que isto aconteça com você, você precisa ter fé em Jesus. Você precisa aceitar Jesus como o mais alto, suficiente Salvador. Jesus quer te salvar hoje. Tenha fé em Jesus hoje. Mediante a fé, o homem pecador se torna filho de Deus. Ou seja, ao aceitar o que o Pai fez por ele, ele é adotado espiritualmente por Deus. Se você aceitar ao Senhor Jesus como Salvador, pode ter a plena certeza, Jesus irá lhe receber como filho. Deus deseja que todos os homens vivam neste mundo não apenas como suas criaturas, mas como seus filhos. Então Deus deseja, Deus quer, através do seu Filho Jesus, salvar a sua vida para que você venha tornar-se filho de Deus. Então é possível tornar-se filho de Deus, aceitando a Jesus como o mais alto, suficiente Salvador. Guarde essa palavra no teu coração e seja abençoado por Deus, em nome de Jesus.